Fê, cara, quando você convidou uma bombeira pra ter um bate-papo aqui com a gente no Pariponto, você imaginou que a conversa ia pegar fogo desse jeito? Cara, jamais. Tá pronto pra essa ou não? Eu acho que eu tô. Então vamos nessa, depois da vinheta. Pronto? Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Pare Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Tudo bem, Flavião? Tudo em paz contigo? Pronto pra mais uma? Opa, sempre. Opa, papo vai ser bom hoje, hein? Excelente. Mas antes, quero pedir para você se inscrever aí no canal, sim, acione o sininho da rede social, espalha geral, compartilha, deixa o like, comentário, o que mais, Flávio? É isso, né? Tudo isso mais um pouco. Então, ajuda a gente aqui a levar essas histórias bacanas, transformadoras, de gente que tem ajudado aí a mudar o planeta todas as quartas-feiras, às 17 horas. Hoje, Flávio, a gente tem uma convidada aqui que tem tudo a ver com o nosso slogan, digamos assim, né? De gente e meio ambiente. Ela que está sempre atenta aí ao que está acontecendo com o meio ambiente para ajudar as pessoas também. A nossa convidada hoje, sim, é ela, Luciana Soares, ela que é major aí do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, meu amigo. Muito obrigada, Fernando, Flávio, pela oportunidade daqui, pela oportunidade da gente bater um papo. Tenho certeza que realmente vai pegar fogo. Olha, e se pegar fogo, a Luciana tá aqui para ajudar a gente, Com né? certeza. O que tiver à nossa disposição, ao nosso alcance, a gente vai utilizar e vai resolver o problema. Agora, Luciana, eu gosto muito da profissão de bombeiro porque é uma daquelas profissões que desde criança, né, é uma coisa muito lúdica, né? A criança brinca de ser bombeiro, né? Eu lembro que meu filho, uma das primeiras fantasias que ele teve para ir na festinha da escola era de bombeiro. Eu queria saber como foi com você. Foi desde pequenininha essa sua relação de querer ser bombeira e como que isso surgiu na sua vida? O meu pai foi do Corpo de Bombeiros e a minha lembrança afetiva, assim, já desde o início da adolescência, porque foi quando ele foi servir no Corpo de Bombeiros, era que meu pai ia para os incêndios, chegava em casa, né, com a roupa meio suja, meio complicada ali, minha mãe, assim, sempre questionando, né? E aí, pelos devaneios aí da profissão, eu acabei primeiro ingressando na Polícia Militar, que é um caminho inicial mesmo de ingresso, e depois eu lembrei, falei assim, eu acho que tem tudo a ver, realmente, eu ir servir no Corpo de Bombeiros, porque realmente é uma entrega muito maior, né? É uma questão que você está indo levando mesmo momentos de paz e de condição para a pessoa estar um pouco melhor do que ela está. E aí foi indo, e por incrível que pareça, já vai fazer quase 30 anos tudo isso. Olha, que legal. E como que foi essa sua decisão, né? Tipo, seu pai já era bombeiro, né? Não sei se a família ficava preocupada, putz, ele corre sempre perigo. Ai, agora a minha filha também vai decidir a mesma coisa. Teve isso? Como é que foi? Teve. A minha mãe ficou em pânico. É, né? Falou assim, você tá louca? Você não lembra como que seu pai chegava? Ia para incêndio, ia para tudo, você tá louca? Eu falei, mãe, não tem como. Eu me identifico muito mais com a questão de bombeiro, com a questão da atividade, do que com a atividade da polícia. Uhum. A atividade da polícia é maravilhosa. É uma pena que a população ainda não enxerga dessa forma, e até entendo que às vezes tem uma questão cultural, social, mas é que a do bombeiro realmente é fora da curva, né? Você vai em qualquer lugar do mundo, você é recebido de uma forma diferente quando você fala que você é bombeiro, quando você fala o que você faz, quando você conta as oportunidades e ocorrências que você participou. Então, eu participei da queda da aeronave da TAM em 2007, eu participei agora lá das enchentes, dos desmoronamentos lá de São Sebastião, entre outras, mas que me marcaram muito. Então, as pessoas ficam até atônitas quando você começa a contar. Ainda falar que você é uma mulher, que você é isso, que você é aquilo. Então, realmente causa, sim, uma preocupação, mas que ao longo desse tempo aí a família entendeu e gosta e compactua e vibra junto. Que bacana. Então deixa eu aproveitar, você já trouxe um gancho. Você falou que você gosta muito mais da atividade, ou se identifica muito mais com a atividade do bombeiro do que com a da policial. Como é que funciona? Se agora o garoto, de fato, ou a garota, de fato, quiser seguir a carreira de bombeiro, passar além dessa admiração, qual é o caminho que ela precisa trilhar? Como é que foi o teu caminho para chegar a... Sim, nós temos duas formas de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é por meio da carreira de oficial de Polícia Militar, que é um concurso público para ingresso na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde você faz um curso com nível superior e você sai como aspirante oficial e trilha a carreira de oficial comandante. E você tem a outra forma de ingresso, que é como praça, que você faz um concurso com duração de 1 ano,
e sai formado na condição no posto na graduação de soldado da Polícia Militar e galga a carreira de praça, que vai de soldado a subtenente. Isso não impede de, quando você ingressar como soldado, fazer o concurso para se tornar oficial interno, né? Você concorre com todo mundo da mesma forma e tem a oportunidade também de ingressar na Academia do Barro Branco, mesmo na condição de soldado, cabo ou sargento, que foi como aconteceu comigo. Quando eu tinha a idade e a escolaridade para ingressar na Academia do Barro Branco, em 1995, não tinha vagas para mulheres. Então aí a gente começa a mudar o tom da nossa conversa, que realmente isso foi uma coisa muito dolorida. Você está preparado, você querer muito e você não ter a oportunidade. Então nós tivemos uma época que era ainda separada as vagas para o quadro feminino e o quadro masculino. E aí eu fiquei esperando abrir 3 anos para poder ingressar na Academia do Barro Branco. E eu fui ingressar somente no ano de 1998. E nesse período eu ingressei como soldado da Polícia Militar. E aí trabalhei ali no prédio do Copom, no Comando Geral, nesse período ali de 2 anos. E em 98 eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E depois de 4 anos, em 2001, me formei como oficial. E tive uma muita grata felicidade de fazer esse curso junto com o meu irmão. Olha. Então não foi só eu que fiz o curso para entrar na academia e sair oficial. Fui eu junto com meu irmão, que hoje também é major da Polícia Militar e atua na diretoria de finanças. Então ele trabalha ali numa função bem sensível, com acesso ali à parte toda contratual e compras e tudo, né, que a Polícia Militar realiza. Então, a família é esse monte de policial, esse monte de bombeiro. Meu marido também, né, que também é bombeiro. Então, assim, a gente acaba se relacionando com as pessoas que estão ali, né? Não tem muito, né? Então, eu tive essa surpresa, que foi muito legal. E essa é a forma de ingresso. Ambos concursos são com ensino médio. Uhum. Então, é assim. Agora, Luciana, você explicou um pouquinho da sua dificuldade para entrar lá em 95, né? Que tinha as vagas limitadas para mulheres, né? Como que isso avançou ao longo dos anos? Você que pegou todo esse período, né? Hoje dá para dizer que é totalmente diferente, já é uma coisa já bem aberta para as mulheres, né? Eventualmente as mulheres estão vindo a gente aqui para Sim, já faz. Posso só trazer um dado para ti? Por favor. Uhum. Porque assim, uma coisa curiosa que você está falando é porque o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele foi criado em 1880, se eu não estou errado, né? Sim. Teve um incêndio na faculdade Largo São Francisco. do Largo de São Francisco. Isso. E só em 1991 as primeiras mulheres começaram a atuar no Corpo Que de são as Bombeiros. pioneiras do fogo. Que são as pioneiras. E que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas maravilhosas. Olha só. Sandra, Ivonilde, maravilhosas. Então, 111 anos depois da criação do Corpo de Bombeiros, as primeiras mulheres começaram a atuar. E já em 95, 4 anos depois das pioneiras, você já não tinha essa vaga disponível. E aí, só para contextualizar isso, para você trazer para os dias atuais, como é que é a representação... como que foi essa mudança? Sim. Você, de certa forma, desbravou esse caminho, né? Na verdade, o concurso, o qual eu estava preparada para prestar em 95 e não teve, ele foi só interrompido. As mulheres começaram a ingressar na Academia do Barro Branco, se eu não me engano, no ano de 89, que foi a primeira turma de Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Uhum. E se formaram em 92. Tanto que foram as primeiras coronéis que fizeram um curso de formação de oficiais junto com os homens, masculino. Mas as primeiras mulheres oficiais, elas até vieram lá da época da Força Pública, que fizeram aquela junção antes de 70. Então, elas já vieram antes. Só que em matéria de formação idêntica ao do homem, no curso de 4 anos, começou em 89. E aí foi até 94. Todo ano tinha o concurso. E aí, por conta de promoções, de quadro, que ainda era separado, fechou o concurso 95, 96, 97. Bem na minha vez. Então, ele parou um tempo, esses 3 anos, depois voltou com vagas limitadas. Então, quando eu prestei, era 40 vagas, no outro ano 30, no outro ano 20, no outro ano 30. E depois de alguns anos, eu não lembro agora quantos, uns 5 ou 6, começou a ser as mesmas vagas competidas com homens e mulheres. Então, hoje é assim. Então, você compete no mesmo número de vagas. Então, hoje abre 220 vagas para oficial de Polícia Militar.
Tanto Independente. faz. Exatamente. Se é do sexo masculino ou feminino. Então, isso tudo foram grandes avanços. Poxa. Mas a corporação conta hoje com quantos bombeiros e quantos deles são mulheres? 10%. 10%. E a gente está falando de Hoje nós estamos com efetivo, acho que é 8 mil, em torno de 8 mil homens. Isso, São Paulo. São Paulo. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, que pertence à Polícia Militar, né? Sim. E aí você trabalha aí com uma faixa de mais ou menos de 10% a 12% são mulheres entre oficiais e praças. E também tem porque uma questão física também, né? A gente tem algumas limitações que não tem como comparar. O serviço, ele exige uma condição física melhor. E assim, a gente tem que entender que o homem está um pouco à frente, um pouco mais preparado, tem um pouco mais de consciência em relação a isso. Então, ele tem um preparo um pouco mais adequado. Mas quando a mulher se submete, ela dá show. Nós temos alguns exemplos de meninas que competem, inclusive aquelas provas de bombeiro feminina, de bombeiro resistente, que é a Capitã Maria Rosa, a Cabo Ilma, que dão show. Elas são melhores do que muitos homens. Mas a condição física de uma mulher para um homem, a gente não pode negar. É diferente. Então, a gente tem que entender por que existe ainda um número maior de homens do que mulheres. O que acaba fortalecendo, eu acho que é essa diversidade de você ter os dois ali, né? Até porque o bombeiro não é só o lado físico também, né? Tem aquela parte de você transmitir tranquilidade, liderar uma equipe, coordenar uma operação. Isso também é muito importante, né, Luciana? Tudo isso que você acabou de dizer foi o grande motivador de quando essas pioneiras do fogo, de quando as primeiras mulheres ingressaram tanto na polícia, que tinha essa função mais assistencial, do que essa coisa de ir lá e cortar o carro e tirar do meio, né? E depois ela foi avançando e fazendo os cursos e fazendo as mesmas atividades, compondo as viaturas juntamente com os homens. Então, no início, elas tripulavam só o resgate. Na polícia, elas tripulavam somente a viatura escolar. E aí, aos poucos, elas foram indo. Aí, acompanha o tático, entendeu? Acompanha essas viaturas especializadas, BAEP, comandantes, que até um tempo atrás você não tinha nenhuma mulher comandando um grande CPA. E hoje nós temos vários exemplos de que até já se aposentaram e já passaram bastão para outras mulheres, né? Então, esse lado que a gente não pode negar, é diferente. Nós temos hormônios diferentes, nós temos uma constituição diferente, né? Homem tem mais testosterona. Por que a gente vê homem brigando todo tempo? Você não vai ver mulher brigando, é difícil, né? Então você vê um homem um pouco com uma fúria, né, maior do que a mulher. Então, quando junta esses dois elementos, eu tenho a impressão que é por isso que a gente precisa do homem e da mulher, né? Em todos os aspectos, de todas. O equilíbrio, porque não dá para ter só fúria, só violência, e também não dá só para ser assistencial, humana e tenra, né? E é engraçado essa pergunta, porque quando a gente assume essas atividades, né, como eu assumi agora, há 2 anos atrás, o comando de um subgrupamento na Zona Leste, você sempre tem um olhar mais humano. Você quer saber como é que os caras estão dormindo, o que eles estão comendo, se eles estão sendo bem tratados. Então, a gente tem esse lado humano, pelo menos eu sempre tive. Agora, quando chega um oficial masculino, um comandante do sexo masculino, já vamos treinar mais, vamos ver quanto que você está respondendo a ocorrência. Você fica preocupada se ele está com aquela, né, as necessidades básicas ok, para depois cobrar o resto. Entendi. E é o nosso lado mais humano mesmo, e não tem muito diferente, né? Agora, como é que isso está no Brasil? Né? Porque a gente está falando de São Paulo, mas assim, a corporação, o Corpo de Bombeiros é espalhado, cada estado tem a sua política e tal. Não sei se você tem essa noção de como está a representatividade da mulher nos outros estados ou no É muito parecido, Flávio. Assim, a gente tem alguns contatos com oficiais, né, que atuam em outros estados. Nós temos um quadro de promoção nos outros estados um pouco mais acelerado, elas conseguem conquistar as promoções um pouco mais cedo que o bombeiro, que a polícia e o bombeiro aqui de São Paulo, porque até a nossa instituição é muito grande, né? 80 mil homens, então demora um pouco mais mesmo. Mas é bem parecido, e tem algumas até que já são até comandantes mesmo da instituição, né? Então, assim, a gente tem um grupo de oficiais femininas que se conversa, que quando tem os seminários, quando tem os encontros nacionais, a gente troca um pouco de figurinha. Mas a gente, eu posso dizer que é muito tranquilo. Muita gente acha assim, elas sofrem preconceito e tal. É muito tranquilo. Não é como as pessoas acham, não. Porque a gente já entendeu e sabe que não é sobre o que você faz comigo, é como eu lido com o que você está fazendo comigo.
Então, eu não entendo que a culpa... eu tenho que carregar alguma culpa de alguma coisa. Que nem eu vejo um exemplo interessante, que eu acho que é legal. Como eu tenho mais de 40 anos, e eu acabei fazendo agora, há 2 anos, uma faculdade. Terminei uma faculdade de nutrição, vai fazer 2 anos. Eu ingressei na faculdade com 40 anos. E no meio da molecada, da meninada, de 20, 22, a maioria poderia ser meus filhos, tranquilamente. E esses dias, eu acho que vocês devem ter acompanhado que uma mulher de 40 e poucos anos foi hostilizada, e 3 garotas, acho que na cidade de Bauru, se eu não me engano, Foi né? no interior, né? Inclusive, eu fui a primeira mulher a trabalhar como bombeiro na cidade de Bauru em 2006. Foi muito engraçado isso, porque não tinha nenhuma mulher lá. Então, aos poucos, a gente vai desbravando, né? As cidades. E eu nunca absorvi o que alguém tentou fazer comigo. Não sei se isso foi um treinamento que eu tive dos meus pais, da vida, das pessoas, ou da frequência que eu ando. Então, eu achei muito interessante aquela mulher que se sentiu constrangida ter absorvido aquele insulto. Porque tentaram me constranger também. Mas eu transformei isso em energia positiva, eu virei a melhor aluna da sala, eu tinha as melhores notas, eu fazia o melhor trabalho, e eu saí de lá reinando, governando. E assim, quando eu ouço alguém falando, ela foi hostilizada, ela pediu para ir embora da faculdade, porque... E toda uma mídia dá atenção para aquelas garotas sustentadas pelos pais, que não sabem o que talvez é ganhar um salário, fazer um serviço, nada. Me causa um pouco de preocupação, estranheza de como é que tá essas pessoas, essas mulheres. Elas ainda estão deixando coisas abalarem elas, os sonhos, os projetos. E isso não pode acontecer, isso não merece prosperar. A gente tem que ter uma armadura, uma condição que esse tipo de atitude não pode fazer com que nos abale. Então, eu posso dizer que hoje a gente não sofre dentro da corporação, porque a gente já sabe, aprendeu a lidar. Com brincadeira, com cantada, com qualquer coisa. Eu corro, eu treino, eu sou extremamente ativa. E às vezes a gente recebe uma cantada na rua, tá lá correndo no calor, uma roupa um pouco mais decotada. E tá tudo bem, eu até brinco. Uma cantada de uma pessoa que você não quer é melhor do que nenhuma cantada. Né? Então, assim, é como você lida com o que a pessoa tenta fazer com você e não o que realmente a pessoa tá tentando fazer. Né? Como eu enxergo. Agora, fala um pouco pra gente do dia a dia do bombeiro, Luciana, porque a gente acaba... A maioria das pessoas não sabe, né? A gente tem aquela imagem de Hollywood, do cinema, que os bombeiros ficam reunidos ali, daí chega o chamado, começa a descer por aquele cano, vai atender e tudo mais. Como que é o dia a dia de fato, até vocês receberem a chamada, como que vocês se organizam, como que acontece É esse parecido, fluxo? viu? É parecido, Fernando. A gente tem a passagem de serviço 7h30, isso é uma rotina diária já definida em todas as estações, né, do bombeiro em atendimento, né? E aí passa o serviço de uma forma solene, né? O comandante, você tem um comandante de prontidão, que é o graduado mais antigo, ele passa o serviço para o sargento ou subtenente que está ingressando de serviço no dia sequente. Isso em quartéis que você tem a presença do oficial de área, né? Que alguns quartéis você tem aquele oficial de área na condição de supervisionar aquela região. É sob a presença dele, né? E então, assim, passa-se o comando de todas as viaturas, em torno de 2 a 3 viaturas em cada estação de bombeiro, uma viatura de unidade de resgate, uma viatura de autobomba, que é aquela que vai para o incêndio, algumas unidades, uma viatura de alto tanque, um caminhão, né, que leva ao suprimento de água. E é muito legal mesmo, porque em algumas estações, posso citar assim, Vila Mariana, que é ali na Domingos de Moraes, que fica muito próximo ali do público, passando ali próximo da estação, as pessoas às vezes param para assistir. Olha. Então, você tem o hasteamento da bandeira nacional, você tem o canto do hino nacional, você tem um lado patriota ali que é da nossa instituição e que a gente faz questão de cultuar. Porque a gente respeita os nossos símbolos, a gente respeita a nossa terra, a gente respeita o nosso país. E quando a gente ingressa na instituição, as nossas vidas são do Estado. E a gente sabe disso. E até eu posso dizer que isso influenciou muito na minha situação em relação a querer ter filhos ou não. É complicado você ter uma maternidade, querer ser uma boa mãe, você querer dar conta de abraçar o mundo numa carreira militar. Não é tão simples, porque você tem que estar preparado. Você não é mais do mundo, você é do Estado. Então você não tem... eu vou viajar. As minhas férias,
elas são marcadas de acordo com as minhas atividades. Então, eu não tenho, eu quero sair de férias em julho. Julho eu não posso, porque julho é o dia do bombeiro brasileiro. E eu tenho um grande evento para participar, e para fazer, e para cuidar. Março também eu não posso. Por quê? Porque é o dia do bombeiro de São Paulo, que é em 1880, 10 de março de 1880. Então, eu tenho uma agenda que ela é... A minha vida é adequada a essa agenda. E é assim, e tá tudo bem, porque foi a escolha que eu fiz. E acho que essa é o brilho da coisa, né? Você tentar transformar realmente qualquer tipo de adversidade em desafio e passar por cima. E a gente só cresce na pressão, né? E acho que é por isso que eu, ao longo da minha carreira, quase 30 anos, hoje eu sou muito melhor do que quando eu entrei, quando eu comecei, em todos os sentidos. Então, eu acho que... E em relação ao serviço... Isso. Passa-se o serviço, passa cada comando de viaturas, tem a bandeira, depois todos vão fazer a verificação de todos os materiais, os testes. Você não pega assim o serviço do policial, do bombeiro do dia anterior e tá tudo bem. Não, tudo é testado. Todos os equipamentos tira, conecta, liga, faz o check-up das viaturas, dá uma volta no quarteirão, aí depois toma um café, todo mundo junto. Aí é Chicago Fire. Tem uma média de quanto tempo que demora de receber o chamado e vocês saírem lá do departamento? 10 segundos, 20 segundos. É mesmo? Muito rápido. É que assim, a média, a gente teria que estar fazendo um estudo, né? Sim. Mas o que a gente é no máximo 30 segundos. Tá. Mas depende muito, assim, por exemplo, a pessoa tá jogando bola, tal, então assim, essa mobilização, mas tudo é muito rápido, porque até as estações já são montadas de forma que a viatura já fica posicionada de uma forma para sair mais rápido, que o rancho onde tá ali se almoçando, se jantando, fazendo a refeição, tem uma saída, 2 portas, o alojamento também já tem, que nem você falou, muito legal. Então, mas assim, a gente trabalha com 30 segundos. A gente tem já um sistema de que o equipamento de proteção individual já fica no chão, pintado, com as pegadas do lado da porta da viatura. Então, a pessoa já vem correndo, já entra dentro da roupa. Tudo isso foi coisas que foram aprimoradas. Inclusive, Coronel Camargo Júnior, que criou esse sistema. Então, isso aí já existe. Até porque em algum lugar eu li, para pesquisar, na pesquisa para falar contigo aqui, né, que tem um planejamento, dentro do planejamento estratégico do bombeiro, tem uma meta de tempo para atendimento de ocorrência. Se eu não me engano, são 12 minutos, eu não sei se está desatualizado esse número, mas é uma coisa absurda, assim, para você, entre você ser acionado e atender a ocorrência. Agora, falando em ocorrência, porque a gente tem já a questão, fogo é uma questão que vem, mas vocês não fazem, tá longe de fazer só isso, né? Sim. E, aliás, ultimamente... tem vindo à tona muitos casos, além desses, as questões de desastres naturais, entre aspas, que tem essa discussão, mas a questão de enchentes, deslizamentos. E, aliás, a gente conversou com o Marcelo Gramani aqui sobre essa questão e vocês tiveram várias participações, né? Sim. Em Santa Catarina, na Baixada Santista, agora mais recentemente em São Sebastião também. Sim. Quais são as ocorrências que mais... Não sei se mais acontecem, mas enfim, quais são os tipos de ocorrências que vocês atendem? Como é que isso está distribuído no trabalho? Assim, o campeão é o resgate, né? O campeão é o resgate, é difícil a gente perder, né? O resgate está sempre... Mas resgate em quais condições? Afogamento, por exemplo? Não, o resgate seria realmente em acidente de trânsito. Ok. Sim, São Paulo deve ter o que mais tem, né? E a parte também de emergência clínica, que é o famoso passar mal. E que a gente tem até, talvez, uma orientação meio complicada que fala, né? Não mexe, chama o bombeiro. Não mexe, não chama o bombeiro. Só que, assim, a gente tem que ter uma transparência, uma lisura, assim, enfim, não sei, de entender. Porque, antigamente, a gente caía em casa, machucava o braço, você fazia aquela mobilização, levava para o hospital. Aí hoje, com esse advento, não mexe? Hoje não, já há algum tempo, mas já estamos mudando isso daí. Aí a pessoa fica com o braço machucado e não mexe. Aí você ocupa uma viatura aqui de Cotia para vir buscar uma pessoa que está com o braço e não mexe. E aí, na Raposo, você tem um grande acidente. E essa viatura poderia estar disponível para atender esse grande acidente na Raposo. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tinha que ter
toda, porque existe isso na Secretaria da Educação, porque eu já fiz algumas palestras, a gente já conversou sobre isso, uma orientação, porque não é tudo que não mexe. Não mexe quando você tem uma chance de um grande trauma. Luciana, mas como avaliar isso? Caiu de uma laje. É trauma? Grande trauma? Não é. É óbvio que é. Se acidentou num carro, é um grande trauma? É um grande trauma. Agora, caiu, própria altura, o braço, é um grande trauma? Vale a pena você, às vezes, acionar todo o movimento por causa de um braço? Eu não chamaria. Eu pegaria meu filho, meu primo, meu irmão, minha mãe e levaria. E aí, a emergência clínica, isso aí ficou definido, está definido, né, em protocolos, em legislações, que o SAMU tem a incumbência de atender, uma vez que não é trauma. Só que se você tem aqui hoje uma pessoa obesa ou idosa que passa mal, tem um AVC, e ela está sozinha com uma neta, com uma garota, e não tem condições de atender, porque ela é pesada, ela tem um corpo que ela fica complicado de ser movimentado. É um caso clínico. Aí nós vamos esperar o SAMU chegar, ou então não mexe porque não é trauma? Não. Aí a gente chama a viatura do bombeiro, porque vai vir ajudar a fazer esse transporte, a colocar, a pranchar, tudo que precisa. Então, você percebe que é meio relativo, não é assim, fechado? Então, isso daí deveria ser muito bem explicado para a população. Qual que seria a orientação, então? Para qual telefone ligar quando tem cada tipo de ocorrência? Então, na verdade, nós temos o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é incêndio, salvamento, trauma, e o emergência clínica SAMU. Só que dependendo da emergência clínica, vai ser o bombeiro. Porque pode ser que o bombeiro venha mais rápido. E se você está com alguém na sua casa que você ama e você não dá conta de socorrer, você vai só esperar o SAMU, que é um pouco mais complicado, demora um pouco mais muitas vezes, porque tem menos estações. Então, assim, se você está desesperado e você não tem condição... Você vai ligando para todo mundo. Você vai ligar para todo mundo e tá tudo bem. Agora você quebra um braço, tem uma dor de barriga, ou tem algo... A gente tem ocorrências de pessoa com unha encravada. Cólica menstrual. Entendi. Entendeu a jogada? Mas voltando ao número de ocorrências. Eu vou e volto. Isso. O resgate, sem sombra de dúvida, é o maior. E aí você tem, assim, dependendo da época do ano, né? Que nem nós estamos entrando agora no período da estiagem. Então, Operação Corta-Fogo, muito incêndio em mato, em local, em vegetação, principalmente no interior, nessas regiões aqui, lá do lado de Guarulhos. Então, você vai tendo um número de ocorrência mais sazonal, de acordo com o período do ano. Março, fevereiro, chuvas intensas. Então, você tem as enchentes, os alagamentos, aí você tem, às vezes, consequências com desmoronamentos, como foi o caso lá de São Sebastião, que é muito grave. Aí já vamos passar por uma questão não de quantidade de dano e de trabalho, muito trabalhoso. Eu acho que a gente trabalhou ali, foi mais de 1.000 homens, se for somar tudo, todos os apoios que vieram de todo o estado, de todos os municípios. Veio gente de Rio Preto para ajudar, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, porque não tinha como você continuar trabalhando ali só com o efetivo do Vale do Paraíba. Porque nós temos um grupamento de bombeiros lá, muito eficiente, muito grande, só que tinha que ter apoio. Eu mesma fui para lá, trabalhei lá, sou de São Paulo. Então, a ocorrência, quando ela tem um dano muito grande, ela tem um lapso para ser resolvida, é o nosso maior desafio. E aí você tem que ter a ajuda de todo mundo. E uma coisa que foi muito legal nessa experiência de São Sebastião foi verificar a união dos esforços, principalmente do governo, do estado, pelo governador, né, Tarcísio, que ele e a equipe dele... a gente está aí já há alguns anos, né? Mais de 20 anos acompanhando, vindo e percebendo várias ocorrências. Como eu falei, do acidente da TAM, que você tem vários órgãos envolvidos, né? Que a gente até nomina isso como o sistema de comandos e incidentes. A gente monta uma emergência em geral, tem o comandante da emergência, tem os chefes de operação. É tudo em forma hierarquizada a operação, não é do nada, né? Já foi, no passado já foi. Mas depois de muitos estudos, os grandes oficiais que já se aposentaram, criaram esses sistemas para poder a gente se organizar numa ocorrência. Então, hoje você tem a figura do porta-voz, você tem a figura do informação, da segurança. Então, a gente viu uma união de esforços lá em São Sebastião que nunca se viu. Né? IPT, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército. O pessoal lá que eu fiquei encantada com a secretária lá, Natália Rezende, Sim. Por meio também do DR, que ali em dias, coisas o quê? De 3 dias, já fizeram algo que se fosse no passado, muita gente entenderia que não ia resolver. Em 3 dias você tinha 70 máquinas lá para desobstruir a Rio Santos. E tudo partiu dessas equipes de Natália Rezende.
Guardem esse nome, essa mulher vai chegar em lugares muito Natália altos. Rezende é a atual Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E esse pessoal todo lá da equipe do governador Tarcísio, muito simples, muito focado em resolver o problema, em resolver, uma capacidade resolutiva absurda e que só nos encheu de esperança e de apoio para aquilo resolver ser rápido. Então, eu acho que a experiência, quando a gente tem a oportunidade, e o comandante coronel Jefferson de Mello, que é um grande amigo do Marcelo Gramani, me proporcionou em estar podendo ajudar de alguma forma, atendendo a imprensa, porta-voz, é mais na união e na percepção desses esforços para a gente aprender com eles também. E foi um exemplo. O Exército disponibilizou mais de 100 homens por dia. Uhum. O que ajudou muito, porque lá na Barra do Saí, todas as regiões lá, né, que estavam em busca dos corpos, precisava mesmo de muita mão de obra, porque aqueles primeiras 72 horas precisam de um trabalho de formiguinha. Então, a união desses esforços de forma simples, humilde, foi um grande aprendizado. Foi um presente, eu posso dizer isso. Agora, Luciana, o Corpo de Bombeiros é muito admirado, né, pela população em geral. E quero pegar esse exemplo aí que teve no Litoral Norte, que são coisas que vêm acontecendo com certa frequência, se não lá em outros lugares, alguns desastres aí, né? Como, de certa forma, o Corpo de Bombeiros trabalha, ou poderia trabalhar, para ajudar a prevenir esses desastres? Vocês conversam também, fazem consultoria, trabalham junto com a Defesa Civil. Como que vocês trabalham junto da população para, de certa forma, evitar que potenciais desastres aconteçam? Nós temos uma estrutura de defesa civil que é coordenada, né, atualmente pelo Coronel Engel. Ele é o coordenador estadual de defesa civil, né? E essa estrutura você vem descendo, né? Então, cada região você tem os coordenadores regionais de defesa civil, que são os REDEX, e eles, a maioria deles são bombeiros. Tá. São os capitães, alguns majores, que estão ali comandando alguma região e que já tem esse alinhamento com a Defesa Civil em relação à informação, em relação a trazer, né, alguma condição ali para evitar, tirar aquelas pessoas da área de risco, porque a gente sabe que o problema é de infraestrutura. Claro. Não tem como falar, você tem que sair da sua casa, mas ele vai para onde? Não adianta a gente falar só isso. A coisa tem que ser muito mais profunda e demorada. Que nem eu vi uma entrevista essa semana do governador Tarcísio falando de iniciar os projetos do trem, que ele falou, são coisas para 7, 8 anos, mas alguém tem que começar. Então a gente sabe que o problema de infraestrutura é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo. Então a gente fica na questão de informação, de aviso, de treinamento, por meio dos REDEX. E nós, dentro do Corpo de Bombeiros, temos uma seção que cuida de educação pública, que veio também, ela foi criada, acho que faz uns 10 anos, uns 8 anos, e nos últimos anos que ela foi mais bem definida, né? E temos trabalhos de palestras, de participação em escolas, de ambiente virtual, de cursos também online. Então, a gente está sempre tentando trazer a população para dentro da informação do Corpo de Bombeiros para entender a importância de estar ou não numa área, talvez a necessidade de sair, de mudar, de saber fazer um pronto-socorro, um pronto-atendimento. E a gente está trabalhando, fazendo o que a gente pode, porque é um trabalho em equipe, né? Então, é que nem a gente fala da Cracolândia. Não dá para falar que só o governo vai acertar toda a Cracolândia, ou só a prefeitura. Primeiro que envolve várias secretarias. Então, assim, é a forma como eu enxergo. Mas o bombeiro está estruturado dessa forma em relação à questão da defesa civil. Da educação, né? Que acho que como você disse, é importante estar na escola para que as crianças já cresçam com uma mentalidade diferente das gerações que passaram, né? Sim, e a gente está vendo agora, pegando o gancho da escola, né? Uma crise. Nós temos uma crise na educação em relação a essa questão das crianças ali estão se sentindo inseguras, dos pais, né? Considerando os últimos eventos, né, que não foi legal a gente, né, participar, viver e ver esse tipo de coisa. Quando que a gente ia imaginar que as nossas crianças poderiam estar inseguras numa escola? Pois é. Ah, mas a escola é pública? Não, a escola é privada, lá de Santa Catarina. Sim. É uma escola particular, né? Então, eu entendo que existe também um alinhamento ali até ideológico. Porque eu fiquei sabendo de fontes que a professora da escola lá da Vila Sônia, uma das, não quer a presença da polícia lá. Então, assim, existe
uma questão ideológica para toda ser mudada, para a gente conquistar e conseguir uma melhora, uma mudança. E uma das questões que eu vejo realmente é não adiantar ficar debatendo, eu tenho um lado esquerdo, lado direito, eu sou do alto, eu sou de baixo. Nós somos todos seres humanos, irmãos, e temos que nos amar, independente da sua bandeira, independente da sua condição política. Mas a gente não pode ser tapado. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta para entender o que faz bem, o que faz mal. Né? O que está levando essa condição? Por que está acontecendo isso? E eu até falo assim, essas crianças, elas têm, essas que estão fazendo as atrocidades, né? Levando faca para a escola. Elas estão com acesso à internet. Elas estão acessando a internet. Por que estão acessando a internet? Porque os pais estão ocupados em trabalhar, em trazer o sustento para casa. Então, houve uma mudança na criação dessas crianças, nessa questão da evolução da internet, da informação, que nós, adultos, nos perdemos. E acho que não estamos conseguindo capturar ou lidar. E aí fica tentando enxugar um gelo que talvez não seja o melhor formato, né? Então, eu vejo que é todo um trabalho crônico em conjunto. Como como você falou, o bombeiro participa, está junto, a polícia está junto. Então tem que estar todo mundo conversando. A gente tem que baixar o orgulho, baixar o ego, fazer a meia-culpa e falar, vamos trabalhar junto aqui. O que está faltando? O que tem para mais? É como eu penso. E eu gosto muito de deixar isso claro. Não é a verdade. E nem o certo, nem o errado. É como eu penso. Se você concorda, ótimo, seremos amigos. Se você não concorda, também seremos amigos. Não, eu acho interessante. É que você trouxe tanta coisa numa fala e é verdade. Né? Eu tô tentando concatenar as coisas aqui. Separar os capítulos. Separar os capítulos ou integrá-los, né? É. Porque quando... vamos lá. Se a gente puxar aqui o histórico da nossa conversa, da nossa breve conversa até então. Então você fala lá das oportunidades que você teve, ou até a falta de oportunidade que teve lá no início, de participar, de entrar no Corpo de Bombeiros. E aí você trouxe depois a fala da mulher que foi ofendida pelas 3 garotas. E que absorveu aquilo. Mas aí a gente fala do garoto ou da garota que acessa a internet e de uma forma ou de outra assimila. Diferente de outras pessoas, ou diferente de outros garotos e garotas da mesma idade, para uma forma mais agressiva, etc. Porque... pegando o gancho da tua fala também, os pais não estão mais presentes na educação porque estão trabalhando. E aí a gente volta lá atrás. Aí você se programou para não ter filhos, para se dedicar à carreira. Então, no final das contas, a gente coloca isso tudo numa sopa de sociedade, que é um negócio complexo e difícil para chuchu, né? E você não acha que, no final das contas, nos extremos a gente está falando, umas pessoas estão falando, isso tudo é mimimi. E no outro extremo as pessoas estão falando, não. Tá tudo muito bruto. O meio termo dessa história, como é que a gente chega? Porque a gente precisa, vamos lá, de equidade. Então a mulher precisa ter oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, ao Corpo de Bombeiros, por exemplo, mas ela precisa ter a segurança, o respaldo, etc., para se eventualmente ela quiser optar por ter família, ela ter família. Sim. E aí ela provavelmente não vai estar em casa tempo integral, cuidando do filho ou da filha, que vai estar acessando a internet, mas que tem que ter a capacidade, o lastro, para conseguir conviver com uma informação que é cada vez mais constante e rápida e volumosa e até, por vezes, descontrolada. A gente está discutindo agora projeto de lei para controle do conteúdo das mídias sociais, etc. Você entende onde eu tô querendo? Quer dizer, eu não aliviei nada pro teu lado, eu só empacotei isso do tudo. Do mesmo jeito que E tô te devolvendo assim. É um negócio complexo e cada pessoa recebe de uma forma. Mas, do ponto de vista da sociedade, a gente precisa ter uma forma de controlar isso. Porque controlar não é a palavra, uma forma de educar, de disseminar esse tipo de conteúdo. Ou de entender, né? Ou de entender. Senão, no final das contas, a gente vai continuar trabalhando com os extremos, vai continuar trabalhando com as pessoas que têm a maior capacidade de lidar com esse tipo de informação, que eu não entendo, eu não sei, não tenho certeza se é a maioria. Né? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual.
né? Então, eu não sei se é por aí que você enxerga também. De alguma forma, a gente tem que encontrar o equilíbrio, Sim. que é o equilíbrio de pensamento, de força, etc., para que a gente, no final das contas, aproveite o melhor de cada um desses mundos. A gente não vai... Não sei. É por aí que você acha? Vamos tentar fazer isso por partes, né? Porque senão eu posso me bananar aqui. Mas assim, eu acho que existiu um fomento, eu não sei se ainda ele está tão presente, mas foi que a mulher tem que ir lá em mercado de trabalho, e CEO, e o lugar dela é onde ela quiser, e que legal. E aí, olha, você casa, mas você tem que ter emprego, mas se você não der certo seu casamento, você já separa, você é independente, você não precisa aturar. Vejo eu que isso é um negócio um pouco complicado, não é bem assim. Em que sentido? Eu entendo que a mulher e o homem têm papéis. E olha, eu entendo. E eu sei que a metade, talvez, não vai concordar comigo e tá tudo bem. E tá mesmo. E porque não é muito simples, mas eu posso dizer que pra mim é, falar algo que eu sei que muita gente vai discordar. E essa sou eu, Luciana, prazer. Sou um pouco radical em alguns posicionamentos, mas é como eu enxergo. Então, assim, eu tenho uma impressão que as mulheres, os seres humanos, homem e mulher, têm papéis diferentes. Até por conta dessa questão hormonal, dessa questão arquétipa, entende? Então, quando veio essa revolução, esses movimentos muito, como eu posso dizer, contundentes, talvez a mulherada deu uma empolgada e falou, nossa, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E aí começou a trocar um pouco os papéis. Aí eu te pergunto, Flávio, como é que tá as nossas relações? Tá todo mundo casado, bem casado, legal? Ou tá aquela bagunça, todo mundo casa, separa, e arruma uma, arruma outra e trai não sei o quê? Será? Vamos fazer uma pesquisa? Eu vejo que tá uma bagunça. Por quê? Porque a origem, na minha opinião, começa a dar, não digo, não é manipulação, mas do fomento dessas conversas, dessas ideias. Porque não é toda mulher que está preparada para fazer as duas coisas muito bem. Você ser uma grande empresária, você ser uma CEO e você ser uma grande mãe. Ela até tem condição de ser uma coisa, ou a outra, ou uma das duas coisas vai ficar meio... e outra, e ser uma grande esposa. É complicado. Não, simples não é. Mas, assim, primeiro, não é uma questão de escolha. Segundo, aí eu vou devolver pra você. Você não tá casada? Tô. E você não tá super bem posicionada profissionalmente? Tô. Então você não é um exemplo exatamente dessa organização? Porque eu penso desse jeito. Porque eu assumo esses papéis. Eu até brinco, eu falo, eu sou submissa, tá, gente? É lógico que eu não sou, mas eu finjo que sou. Porque eu sei que o homem precisa se sentir poderoso. Aí, pega esse código. Quem estiver assistindo. Agora vamos falar de relacionamento. Mas, Lu, só uma questão. Não é diferente ou até parece ser machista? Por que a mulher precisa ser uma grande esposa e o marido não tem obrigação de ser um grande marido? É lógico que ele tem obrigação de ser grande marido. Não, mas quando a gente geralmente fala, eu tenho que cuidar, o marido, da mesma forma que ele tem que trabalhar, ele tem que trocar a fralda. Não. Ele tem que dar banho na criança. Não? É o papel da mulher? Não é questão de mulher. Eu acho que se ele tem um papel no mercado de trabalho muito preponderante, que ele tem uma ocupação, que ele tem trazer recurso e tal, por que eu vou fazer esse cara ter que trocar a fralda, ter que lavar a louça? Mas se os dois trabalham, que é o caso aqui em casa. Aí entra a volta que eu falei. Fomentou pra mulher ir pro mercado de trabalho. E aí ela quer ser mãe também. E aí ela não estava preparada para essas duas coisas. Eu falo isso com conhecimento de causa de grandes amigas. Eu não falo isso porque é bonito falar isso. Eu tenho várias amigas que têm 2, 3 filhos que são separadas. Porque não dá. Não compatível as duas coisas. Tem exemplos que deu certo? Tem. Mas é exceção. Não, mas eu não tô nem falando do exemplo. Eu tô falando da opção. Sim. E se a mulher quiser e optar por ser bem-sucedida profissionalmente, como você disse, tudo bem, não vou nem entrar na questão do conflito com a maternidade, que eu acho que não precisa ter conflito, mas, enfim, se ela quiser optar, você disse que, na verdade, o homem, se ele tiver um papel de destaque na sua profissão, etc. E se a mulher quiser optar por ter esse papel, ela pode ter? Pode. Só que ela não pode esquecer que quando ela voltar para casa, ela tem que virar a chave. Não adianta ela chegar em casa e querer competir com o marido, quem ganha mais, quem foi promovido melhor. Não, mas a mulher pode ganhar mais. Sim, mas não precisa competir.
Não, mas não. Você entende? Entendo. Esse papel competitivo que foi colocado. Não, eu sei, mas por que a mulher tem que virar a chave quando chega em casa e o marido não? O homem, ele tem que fazer o papel dele de homem. E, ó, eu sou mulher. Tá faltando homem com H no mercado. O que é um homem com H? Homem com H é o homem que passa segurança, é o homem que protege, é um homem correto, é um homem honrado, é um homem que cumpre o que ele fala, é um homem que não fica dando uma de pavãozão, querendo aparecer, querendo pegar todo mundo, é um homem que é honesto, é um homem de valor. Você quer que eu te fale? Esse homem não existe. Esse homem ele sai do mercado com 25 anos no máximo. E também existe esse discurso. Ah, ele existe, mas ele tá casado. Tá casado, acho. entendi. Uma grande mulher pegou esse homem, esse grande homem, e eles sabem os papéis deles na sociedade, no matrimônio. Quem é o quê? Eu troco você, a gente faz uma pesquisa. Mulher, você quer ser uma grande empresária tal, ou você quer ter um grande marido que vai te sustentar do jeito que você quiser, precisar. Você vai de manhã pro seu yoga, depois você vai fazer seu personal training, depois você vai fazer sua estética, depois você vai pegar suas crianças na escola, você vai ficar com eles, você vai ajudar, você vai ali, vai tomar um café com as amigas. Se a maioria vai falar assim, essa vida é que eu queria. Porque hoje ela tá reclamando, ela não tá dando conta, ela fica descabelada. Porque houve um pouco de confusão desses papéis. Eu sei que parece ser um papel machista, um comentário machista, mas na prática não é. O que toda mulher quer é ser cuidada, ser protegida, ser aliviada. Lógico, existem várias formas de amar, né? Agora a gente entrou num assunto amoroso. Então, aquela questão, tem atos de serviço, tem presentes, tem fala, né? Tem mulher que se sente amada ouvindo, falando que ama. Eu não. Eu quero atos de serviço. Mas por quê? Porque eu vim dessa geração que fomentaram o trabalho. Então, quando meu marido lava minha louça, eu fico toda feliz. Ele me ama, ele lava a louça pra mim. Mas por quê? Porque eu sou parte do sustento da casa. Luciana, mas se voltasse atrás, e aí, você queria ser sustentada por um homem? Não sei, porque foi fomentado isso muito forte em mim. Você sente falta da maternidade? Nada. Eu não nasci para ser mãe. Isso é muito interessante. E por quê? Porque talvez realmente eu tenha um perfil. Eu até brinco, eu tô vivendo com um monte de homens há quase 30 anos. E tenho um irmão. E sou amiga do meu irmão. Então a gente conversa muito. Então eu tenho muita interação com o universo masculino. Muita. Eu sei como pensa. Eu brinco com as minhas amigas, falo assim, você tá fazendo isso, mas homem não vê isso, homem não gosta disso. Coloca aqueles cílios postiços. Fala pra mim, aqueles cílios postiços que a mulher se mata pra colocar. Eu pergunto pros meus amigos, vocês gostam disso? Falam, não. É feio. É pra mais. Então eu tenho muita consciência de como o universo masculino funciona por conta de conviver quase 3 décadas com o universo masculino. Agora, dentro E eu me identifico, né? Desculpa, dentro da corporação, porque você falou que tem algumas situações em que, por exemplo, você recebe uma cantada, enfim, você trouxe esse tipo de colocação. Da mesma forma, não existe uma pressão interna em você, no sentido, isso aqui não é lugar para mulher, Não. ou isso não existe. Não tem. Ou você não deveria estar em casa cuidando do filho, você deveria ser mãe. Não existe isso. Eu tive sorte, pelo menos em todos os lugares que eu passei, sempre fui muito bem tratada. Até as cantadinhas, foram poucas, viu? Não foram muitas não, porque eu sempre fui meio loucona assim, e aí o pessoal tem um pouco de medo. A gente brinca que esse negócio de ser cantada é muito mais como você se comporta do que da pessoa. Você vai até onde vê, né? O homem, ele vai onde ele vê que tem abertura. Se ele já vê que o negócio é meio estranho, ele recua, né? Mas, enfim, sempre fui muito bem tratada. Desde quando eu me formei, quando eu cheguei no batalhão de área, que eu comecei trabalhando na área centro, eu tive comandantes, assim, sempre queridos. Sabe, que trata com carinho, trata com cuidado. Ai, as minhas aspirantes. A minha turma foi a primeira turma de mulher que chegou num batalhão só com homens. Então, nunca tinha chegado oficial feminino num batalhão com homens. A gente se formava, as mulheres se formavam, e elas eram classificadas em batalhões femininos, que até o ano 2000 tinha. Tinha batalhão só de mulher. E atendia a escola, atendia ocorrências nessa área. Então, a gente, quando acabou em ano 2000 os batalhões femininos, unificaram tudo, a minha turma foi a primeira turma que as mulheres se classificaram, né? E aí, os coronéis falaram, nunca recebi uma mulher aqui, uma oficial. Aí era aquele carinho, pelo menos no meu batalhão foi. E depois eu vim para a Zona Norte, depois fui para o Bombeiro, fui para Bauru, voltei para... Sempre fui muito bem tratada, com muita educação. Eu nunca fui tratada... Eu nunca tive um comandante mal educado, assim, que me falou algo que eu fiquei chateada. Não lembro. Muito querido. Inclusive, eu tenho vários, são padrinhos de casamento. Agora quando a gente fala... Quando a gente fala nessa questão social, de ESG e tudo mais, fala-se na questão de equidade
de gênero, no caso do Corpo de Bombeiros, por exemplo, eu já fazendo também a pesquisa, eu vi que tem alguns concursos que estabelecem, inclusive, cotas para a entrada de mulheres. Mulheres negras, inclusive, tem cotas específicas para isso dentro dos concursos. Você já disse aqui que dentro do próprio concurso agora, o número de vagas é disputado igualmente por homens e mulheres e por aí vai. Nunca houve cotas na Polícia Militar. Eu vi em outros estados. Talvez. Aqui não. Em São Paulo não, em outros estados. Em São Paulo, de fato, eu não achei. Mas, enfim, dentro dessa discussão, né, de equidade, que é uma discussão que está acalorada no momento, você acha que isso, de alguma forma, vai mudar essa perspectiva, ou tende a mudar, ou a corporação mesmo da Polícia Militar, enfim, desse contexto, não vai permitir com que haja essa mudança nesse contexto, entendeu? De abrir por ser mulher, de abrir por ser cotas, de abrir por ter uma equidade de número de gênero. Você acha que isso vai prosperar? Eu acho que ela já existe, porque o concurso está aberto para qualquer pessoa, qualquer gênero. Inclusive, a gente tem transexual nas fileiras. Acabou acontecendo, né? Depois de um determinado momento da carreira, da vida ali, ele se entendeu como gênero feminino. E a gente apoiou. E como isso é assimilado dentro do Corpo de Bombeiros? No começo é meio novidade, e aí é como se fosse umas crianças na escola, né? O que a criança faz na escola? Ela não faz bullying e tal? Vou fazer um parênteses no bullying, né? Quem é que nunca sofreu bullying, gente? Eu sofri muito bullying. O meu cabelo, na década de 80, 90, era algo assim assustador. E acho que era porque tinha até um fomento para ter aqueles cabelão menudo, né? O Casagrande, eu brinco. Então eu tive vários apelidos e a minha adolescência inteira eu fui muito zoada, mas muito bullying. Mas isso nunca me deixou menor ou que eu me senti incapacitada, porque eu sempre tive o amor dos meus pais, da minha família, e aí vai. Ou porque eu realmente sou diferente, também não sei, mas tem gente que até recebe um amor, mas não adianta, né? Então, na escola, você tem esse papel das crianças que são cruéis. Criança é cruel, criança fala a verdade. Tia, não tá feio. E adulto toma mais cuidado, né? Então, o que aconteceu quando a gente teve esse primeiro caso de trans? Teve esse papel aí inicial de criançada zoando, principalmente o público masculino, né? Eu entendo assim, por que o gay ele é mais acolhido pela mãe? Porque a mulher tem um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? Dessa sensação, desse sentimento de amor, de carinho, de acolhimento, de menos fúria, menos tudo. E outra, eu entendo também. Existe uma questão entre os homens que ele fica preocupado com que o outro, porque é da mesma espécie. Então, falar, ele está fazendo um papel que eu não quero que ele faça, porque eu não faço, por que ele está fazendo? A mulher já não tem esse julgamento. Então, ela acolhe. Tal. Então, houve um pouco de brincadeira por parte um pouco do público masculino, em alojamento, porque ainda não estava separado. Porque, pensa, a pessoa nasceu homem, aí ela está usando alojamento masculino. Uhum. Aí ela começa a se dedicar como mulher, ela começa a usar roupa feminina, sutiã, né, lingerie, dentro de um alojamento masculino. Aí começam os problemas, né, porque aí ninguém vai controlar a fúria masculina. Uhum. E aí houve uma necessidade da gente, do comando, entender e fazer um alojamento separado, né? Mas a pessoa continua da corporação. Sim, trabalha muito bem, é bem querida por todos. Tá lá, respeitada, na medida do possível, porque a gente não tá lá 24 horas do lado dela, pode ser que uma brincadeira ou outra acabe acontecendo, porque... E é ela que tem que entender essa questão de absorver ou não aquilo, porque não quer dizer sobre ela, quer dizer da pessoa que tá falando. É isso que é muito importante. Qualquer coisa que é falada ou que é feita contra você não é sobre você, é sobre ela. E existe uma dificuldade da maioria entender isso. Ai, fulano me xingou. É isso que eu tô falando? Isso quer dizer mais dela do que de você. Uhum. Como eu penso e lido no meu dia a dia. E eu tô falante hoje, hein? Tem mais algum ponto desse assunto? Senão eu ia... Manda bala. A chavinha. Manda bala. Eu queria que você contasse um pouquinho, você falou do acidente da TAM em 2007. Eu queria que você contasse como que foi a situação naquele momento, quando vocês souberam. Eu imagino quando chega uma notícia que um avião teve um acidente em Congonhas. Como que foi aquilo? O que vocês já foram destinados a fazer naquele momento? Se eu não me engano, foi uma segunda-feira à tarde, no final da noite, né? Umas 18 horas. Eu não lembro se foi uma segunda ou uma terça, mas eu lembro que foi bem no comecinho da semana.
E naquela época, vou confessar para você, nós já avançamos muito. Assim, hoje eu posso te confessar que seria muito mais bem organizado se caso acontecesse idêntica. Mas você percebeu que era uma ocorrência muito complexa, né? Porque você tinha a queda de uma aeronave, você tinha o incêndio na torre lá da TAM, né? Então você tinha ainda pessoas lá, não soterradas, né? No desabamento. Pessoal que estava em solo, né? Em solo, no prédio, na aeronave, e envolvendo a questão do aeroporto, infraero e tudo. Então, muita autoridade envolvida, muita gente, um querendo dominar mais que o outro, né? Querer mandar e querer falar. Eu trabalhei só no outro dia, no dia que o incêndio já tinha sido combatido, então foi mais nas buscas dos corpos. Eu ajudei na retirada dos corpos dos entulhos, né, do local lá onde foi o impacto. Eu lembro que nesse dia o coronel Araribó era o comandante da emergência, tinha muitos oficiais. Quando acontece uma ocorrência dessa, vai muita gente voluntária para ajudar, né? Ainda mais assim, né, próximo do centro de São Paulo, uma coisa muito... E essa ocorrência, ela partiu depois para muito aprimoramento no atendimento. Faltou muita coisa ali de organização que hoje seria muito diferente. Essa questão do sistema de comando de incidentes. Então, mas assim, o que mais me deixou assim chocada, eu fiquei um pouco, acho que foi a que mais me chocou, é que você está ali retirando pedaços de corpos e depois você vê nas capas das revistas as imagens das pessoas e fica pensando, será que eu peguei no corpo dessa pessoa? Nossa. Esse questionamento me veio. Eu fiquei uns dias com as imagens daquelas fotos da capa das revistas, da Veja, da Istoé, enfim, pensando no meu trabalho que eu estava fazendo ali. Eu sou bem sangue frio, assim, eu confesso, sabe? Eu tenho bastante facilidade para lidar, mas nesse dia eu fiquei pensando bastante. Uma coisa que foi bem complicadinha também, foi agora, recente, foi antes da eleição, a queda de um galpão aqui próximo, que faleceram, acho que 8 ou 10 pessoas numa reunião. Eu lembro que até tinha um político que estava junto lá. A gente não teve, né, essa certeza, mas acho que depois a imprensa noticiou que sim. Foi aqui em Cotia, mas foi aqui próximo, né? Sim, eu lembro disso. Foi próximo. Disso. E na hora de dar a notícia para os familiares. Tipo, tava lá aquele pessoal esperando para saber, mas minha filha, meu irmão, meu marido, né? E a gente fazendo tudo lá dentro. Eu era porta-voz nessa situação. E aí, quando terminaram lá, falou, ó, terminou. Tiramos o último corpo, foram tantos assim, tantos assados, tantos óbitos. E aí pegamos a relação dos identificados pela era gerente, né? Como esses aqui são os óbitos. Rafaela, William, enfim. Agora, o pessoal que está esperando familiar numa sala e vamos começar a fazer a leitura das pessoas. Meu Deus. Mano... É difícil. Essa parte é pior. E essa foi você já tinha feito outras vezes? Você lembra qual que foi a primeira? Não. Foi a primeira vez? Foi. Caramba. É impossível não chorar. Mulher, homem. Não pode chorar, desculpa. Não, só chorei, como abracei várias vítimas e tal. Muito triste Coisa essa terrível. parte. Muito triste. Porque é um acontecimento muito inesperado. Não é igual alguém que está doente, que você já começa a cogitar a hipótese que pode falecer, que está difícil, né? É uma coisa que a pessoa sai para trabalhar. E essa ocorrência, se eu não me engano, foi cedo. Foi 10 horas da manhã, eu acho. 9. E eu lembro que a gente deu a notícia, acho que foi 3 horas da tarde ou 4. Alguma coisa assim, no meio da tarde. Depois do almoço. E... Sai para trabalhar e daqui a pouco recebe a notícia que está lá e que no desabamento faleceu. Então é muito complicado essa coisa instantânea. Mas como? E gente jovem, né? Não que quem tenha mais idade tem que merece mais, mas muito jovem. Tinha pessoas ali de 18, 20, 22 anos na iminência da força para o trabalho, né? E o pessoal até comentou, né? Até o secretário de Segurança, o general Campos, perguntou para a gente como que era a estrutura lá, porque muito se falou de que era improvisado. Era um assim. mezanino, né? Que tinha não era? Não era nada improvisado, mano. Não era improvisado? Não, era na fábrica mesmo. Era algo feito em alvenaria, concreto armado,
e que, no meu olhar ali, foi um erro de execução ou um erro de execução ou de projeto, né? Porque tinha, acho que 60 ou 70 pessoas no mezanino ali. Não era nem mezanino, não, era fechado, viu? Não era algo que tinha um vão. Era algo que não tem como derrubar ou ruir com 70 pessoas. Porque a gente sabe que um coquetel armado, metro quadrado, é 100 quilos, enfim, a força que aguenta e tal, né? Agora, hoje em dia, com todo mundo com o celular na mão, acho que é difícil até... E uma coisa absurda, né? As pessoas são muito mórbidas, assim, né? Tem um acidente, o pessoal chega com o celular tirando foto de corpo, tudo, absurdo. né? Dificílimo controlar isso, né? É que, engraçado, ali eu não tenho certeza se foi tirado algo para denegrir, eu não lembro agora, mas sempre tem, né, um ou outro que faz algo para... Até da Marília Mendonça, esses dias, o pessoal comentou alguma coisa. Espalharam foto da autópsia. Mas é uma falta, é o que eu tô falando, o mundo tem que ser estudado. É que vocês são muito jovens, mas na época dos Mamonas Assassinas já existia. Eu lembro. Também, é verdade, que acho que foi... Mas daí era um cara só, né, que tirava foto e espalhava, né? Que era foto de revelar naquela época. Dos Mamonas foi 97, 96? 96. 96, eu tava entrando na polícia, 96. É, E aí também teve aquele acidente também em 96, que foi no Jabaquara, né? Foi. Que eu também tava entrando, mas eu ainda não pertencia ao Corpo de Bombeiros. E também a gente... Aí depois tem esses... Aproveitando, né? Teve todos esses desastres mais conhecidos e que o bombeiro atuou. O último agora na Turquia, né? Que foi uma equipe. E que até virou ocorrência para ser... Como que eu posso dizer assim? Considerada as ocorrências que mais marcaram a história do Corpo de Bombeiros, né? E sempre eu tô vendo brasileiros sendo convidados para essas buscas aí. Isso é um histórico nosso que a gente entende bem esse tipo de desastre, né? Teve na Turquia, teve em outro país também que eu vi que tinha um comandante, um coronel cuidando. O Bombeiro de São Paulo foi a primeira vez que participou de uma missão internacional. Tá. Já estava participando das nacionais, né? De Brumadinho, Maranhão, Bahia. Santa Catarina, se não me engano, foi a primeira em 2009, onde o Gramani teve uma grande relação aí com o Corpo de Bombeiros. Gramani, para quem está nos assistindo, está num dos episódios nossos aqui. Assistam, excelente. Nosso grande amigo. E aí foi onde tudo começou. Quando, então, o capitão Jefferson de Mello, que hoje é o nosso atual comandante, um ser humano incrível, né, indiscutível, um trabalho de tijolinho ali, de formiguinha, para construir ao longo desses anos, hoje, uma estrutura totalmente independente para poder atuar em qualquer desastre. Por que acaba acontecendo? Antigamente, existia assim, não é uma cultura, mas era uma falta, era um desconhecimento que você vai lá ajudar a pessoa e você fica tendo que pedir tudo. Então, imagina assim, eu venho almoçar na tua casa e, me dá isso, me dá aquilo e tal, né? Então, você tem uma cultura que o coronel adquiriu juntamente com alguns oficiais que fizeram curso fora, que você tem que, quando for participar de uma atividade como essa de resolver, ajudar, você não pode chegar lá e pedir alguma coisa. Leva tudo. Então, na Santa Catarina em 2009, começou, levou fogão, levou cozinheira, levou tudo. Você não pode chegar e falar, vocês conseguem? A prefeitura, se eu não me engano, era a cidade... foram várias cidades, mas eu lembro que eu até fui visitar lá. Chega lá na prefeitura e fala assim, arruma tantas marmitex, porque nós temos 30 bombeiros aqui que precisamos comer. Não dá. Então você não pode pedir nada, porque a pessoa já está em calamidade. O pessoal da Turquia levou comida lá de exército iolizada, né? Então, assim, aí tinha já comprado as barracas individuais, porque também, como é que vai dormir? Num lugar lá com menos 9 graus. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, planejado, organizado. Toneladas de equipamentos foram levados para a Turquia. Então, isso foi um trabalho feito ao longo desses últimos anos, aí, das últimas décadas. Não foi do dia para a noite. E agora sim, a gente pode dizer que o Corpo de Bombeiros está preparado para qualquer missão. Cara, você sabe, assim, quem não vê o nosso estúdio aqui, né? Tem vários super-heróis. Eu não tenho um fanatismo sobre heróis fictícios, essas coisas e tal. Tinha muito herói quando você era criança? Já tinha inventado. O Super-Homem é mais velho do que eu. E Mulher Maravilha também. Mas assim, eu não tenho esse fanatismo arraigado e tal, mas é muito interessante ver como os super-heróis da ficção, né, têm que conviver com seus dilemas humanos, né? Enfim. E eu acho que
até pela admiração que você começou essa conversa toda falando da admiração das crianças e tudo mais, até da própria população em geral, acho que o que mais se aproxima na realidade desses heróis de ficção, dessas heroínas de ficção, é o bombeiro, né, na vida real. Eu estava escutando um podcast outro dia com o Mário Sérgio Cortella, que ele faz com o filho dele, e ele falando sobre propósito, e ele citou os bombeiros, porque ele falou que o bombeiro tem um propósito muito bem definido, que é salvar vidas, né? Sim, ajudar. E passa por muita coisa entre o seu propósito e a execução da sua meta, né? Enfim, que é bem isso, né? Como um super-herói, você salvar uma vida, mas você passa por muitas coisas antes. Então, a minha última pergunta para o Luciano nesse episódio, para mim, seria assim: eu acho que eu nunca tive oportunidade, nunca tive oportunidade de perguntar para uma bombeira isso, né? Como é ser uma heroína sem capa e sem escudo? De verdade. Eu não me sinto heroína, né? Mas eu posso dizer que no que eu puder fazer, eu não vou medir esforços para tornar a vida do meu comandado, do meu subordinado, das pessoas que estão sob o meu guarda-chuva, fazer eles se sentirem, igual você falou, potentes, queridos, valorizados. Então, aonde eu passei, eu posso ter toda a tranquilidade do mundo que eles sentiram. Esse é o meu propósito. É fazê-los se sentirem foda. Por isso que tá comendo bem, tá dormindo bem, tá não sei o que você tá precisando. Porque esse é o meu papel. Esse é o papel do comandante. Infelizmente ou felizmente, nós temos atuações distintas. E o meu papel hoje, como oficial superior do Corpo de Bombeiro, não vai ser eu ir lá e pegar o corpo e carregar. Vai ser eu dar condições para aquelas pessoas que estão fazendo esse papel ser a melhor possível. Ter a melhor comida, ter a melhor condição, ter a melhor viatura. Ter isso. É trabalhar nessa atividade meio. Porque foi a carreira que eu acabei escolhendo, o caminho que eu acabei escolhendo. E eu tenho muita tranquilidade que eu estou terminando a minha carreira. Falta 3 anos para eu ir embora. E que eu fiz o meu papel. E ainda estou fazendo. Se você for lá em Bauru e perguntar, eu deixei o meu legado lá. Se você for lá na Zona Leste, eu deixei o meu legado lá. Aonde eu passo, eu planto a minha semente. E eu sou lembrada dessa forma. Mano, a Capitã Luciana, quando era aqui, a Tenente Luciana... Inclusive, esses dias eu vi uma moça falando, a senhora me ajudou quando minha mãe faleceu. Eu nem lembrava. Então, eu tenho essa consciência que esse é o meu grande papel. Não é só cobrar. Tem muita gente já cobrando. Eu quero ser lembrada por esse motivo. Muito bom, Luciana. Quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso estúdio, gravar esse papo super gostoso com a gente, super importante, de temas variados, falamos até sobre relacionamentos, foi muito legal. Sim. Eu quero que você deixe qual que é a sua rede social para o pessoal que quiser te acompanhar. Eu sei que você posta bastante coisa lá do seu dia a dia, por favor. Sim, eu sou bem engajada nessa parte de nutrição, né? Sou nutricionista formada. E a rede social é Luciana Soares Guenca. @ Não é muito comum, né? Que o Guenca é do meu marido. Sou submissa, mulheres, tem que ser submissa. Tem que fingir. Finjam, vocês vão ver. E sempre muito disponível, qualquer dúvida, qualquer questão, pode me chamar no direct, em tudo. Atuo lá no comando do Corpo de Bombeiros, na Praça da Sé, como porta-voz, como chefe da seção de cerimonial, eventos do Corpo de Bombeiros. Tenho muita facilidade assim para me comunicar, estou muito à disposição e muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado a você. Leve o nosso abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros, Com agradecimento de recebê-la aqui. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Para e Ponto. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se inscreva, acione o sininho, assim você não perde nenhum episódio como esse aqui, que foi muito gostoso com a Major Luciana. Meu nome é Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. E este é o podcast Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.